né? Hoje, como eu tô tranquila, né? Então, enquanto eu der conta de fazer os nossos encontros, eu vou permanecer, tá? Eu vou passar aqui o slide, a gente vai ver o primeiro slide. Tá. Então, nós vamos aqui no contexto, está dando para vocês todas verem a página? Contexto histórico na vida de Freud durante as conferências introdutórias, Sim. tá? Então, tá. Então, o que é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente observasse aqui juntos, né? Essas conferências introdutórias, a partir de 1916 e 1917, essas conferências, neste momento do processo histórico, né, dentro da construção psicanalítica, a partir desse momento, a psicanálise já se constituía, né? Nesse momento, a psicanálise ela já existia, ela já tinha a desaprovação de muitos, né? Mas também a aprovação de vários autores. Então, o que que o Freud fazia? O Freud fazia essas conferências, né? Essas conferências eram escritas, e aí eles começavam a discutir todo esse processo de construção da análise. Lá naquele momento ele já falava de neurose, ele falava de psicose, ele falava de perversão, ele falava de como que o trauma, que é o texto que a gente escolheu, né? Como que esse trauma ele se constitui no inconsciente do paciente, pegando o caso, ele retorna lá no início do texto, ele retorna ao caso da Ana O, né, que é um dos primeiros casos do Freud. Deixa eu pegar o livro aqui para vocês ver se vocês acham desse caso. Espera aí, onde que ele está? Eu acho ele aqui rapidão. Que é o livro de 1800. Depois eu mando lá no Google. Ó, e aí, se tiver dúvida, depois eu acho. Então, esse primeiro. Ó, nesse livro aqui, de 1901 a 1905, ele faz uma análise mais profunda do caso da Ana O. Agora, o livro de 1895, que é bem lá nas primícias, onde não existia a psicanálise ainda, que ele analisa esse caso com Brauer, ele também vem relatando esse caso, né? Então, são esses dois livros que ele dá que ele aprofunda. Então, nessa conferência aqui, em 1916, ele já vai usar os termos psicanalíticos, né? Para quê? Para construir, né? Como que acontece essa internalização desse trauma? O que que acontece? De que forma que ocorre? Como que isso se torna uma neurose? Será que isso é uma neurose obsessiva? E ele traz também, nesse texto que a gente vai estudar, uma análise de um outro caso, de uma outra moça, que depois a gente vai aprofundar, tá? Então eu vou. Alguém tá a fim de ler aí? Carol, o meu áudio, Hum. eu tô ouvindo muito baixinho, Baixo? Então, eu acho que você muito vai ter que baixo. colocar um fone para Um fone? você. Se você tiver um fone, é melhor você colocar. Você Tem, tem aí? Então, coloca um tem, fone. vou pegar. Tá, eu vou te esperar. Depois eu mando o outro livro para vocês.
E a gente tem que lembrar, meninas, que o mais interessante que nessas fases que o Freud passou, tanto o Winnicott, todos foram um momento que a Europa, desde 1800 e alguma coisa, até 1945, a Europa inteira estava mergulhada num cenário de guerra. Então, a gente teve praticamente lá na Inglaterra, na época do Winnicott, uma pequena guerra, e depois, logo, todos foram assolados por uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi um cenário muito delicado, eu acho que para toda aquela sociedade que estava vivendo ali. Tá? Vocês querem ler ou vocês querem que eu mande ver aqui? Você quer ler, Janaína? Você quer que eu leia? Pode ser. Durante os anos de 1916 e 1917, segundo Freud, o retomado psicanalista enfrentava um cenário desafiador em sua vida pessoal e profissional. A Primeira Guerra Mundial assolava a Europa, trazendo sofrimento e incerteza, o que influenciou profundamente o trabalho de Freud. Apesar das dificuldades, ele continuava a escrever, publicar e consolidar suas teorias revolucionárias sobre o inconsciente, a repressão e a sexualidade, apresentando-as em suas famosas conferências introdutórias. Então, além da gente entender, né, além da gente compreender um pouco dessa estruturação desse inconsciente, nesse texto que a gente vai ler, a gente vai estudar a repreensão e a sexualidade, que são os três ensaios da sexualidade, tá? Pode mandar ver, professor. Guerra e o impacto na Europa. 1. Sofrimento e escassez. A Primeira Guerra Mundial trouxe um período de grande sofrimento e escassez de recursos para a população europeia, incluindo a Áustria, onde Freud vivia. Esse contexto de incerteza e ansiedade certamente influenciou sua obra, à medida que ele observava os efeitos do trauma e do sofrimento psicológico dos indivíduos. Clima de incerteza. O conflito bélico instaurou um clima geral de incerteza e instabilidade, afetando profundamente a vida das pessoas. Esse cenário turbulento certamente impactou a produção intelectual de Freud e sua visão sobre a condição humana. Impacto na sociedade. A guerra deixou marcas profundas na sociedade europeia, com consequências sociais, econômicas e psicológicas. Freud, como observador atento, certamente refletiu sobre essas transformações em sua obra e nas conferências. Vocês entendem, meninas, o tanto que é importante a gente entender esse contexto histórico do que está acontecendo naquele momento na vida do autor? E no que está acontecendo não só na vida do autor, mas o que está acontecendo na civilização, nesse mal-estar dessa sociedade, né? E hoje, se a gente for parar para pensar, a gente vive, né, um momento na contemporaneidade, né, que não mudou muita coisa, né? Então, a insatisfação, né? Então, quando a gente relata aqui que naquele momento na Europa, né, mesmo com a guerra, hoje quantas guerras a gente vive dentro desse mundo que a gente está vivendo hoje? Tem umas 5 a 7, 8 guerras acontecendo agora neste momento.
ou mais que a gente não sabe. Então, o mesmo sentimento de incerteza e de ansiedade, o sujeito na contemporaneidade, ele ainda continua vivendo. Só que com um pouco mais de tecnologia. Mas a angústia e o sofrimento é o mesmo. Porque hoje, se a gente for analisar, quais que são um dos maiores impactos que há na saúde mental das pessoas hoje? Vocês sabem me responder? Tecnologia. Tecnologia, o que mais? A ansiedade. Também. A rotina corrida, a falta de tempo. Sim. E mais uma outra questão. Nós temos hoje vivendo a depressão, tanto a leve quanto as diversas denominações. Nós temos a ansiedade. Nós temos um estilo de vida extremamente conturbado, que é como se a pessoa tivesse numa guerra individual todos os dias, porque a guerra ela não acontece só na questão externa. A guerra ela se inicia aqui dentro, primeiro. Então, antes daquela guerra eclodir lá fora, como é que está o meu ambiente aqui dentro hoje? Será que eu vivo em paz ou será que eu vivo em guerra? Então, são coisas que a gente precisa refletir. Que houve uma mudança na tecnologia, mas o sujeito ainda continua o mesmo. Por isso que a psicanálise é atual. Porque o sujeito, ele continua o mesmo. Ele não mudou quase nada. A angústia é a mesma, o sofrimento é o mesmo. O que mudou foi o quê? Que hoje a gente tem mais conforto. Só isso. A gente tem carros para se locomover, a gente tem um celular, mas internamente não se alterou muita coisa. O que vocês acham? Concordo. Então, dentro desse processo desse texto e desse livro, né? Alguém quer continuar aqui a leitura? Eu posso. Desenvolvimento da psicanálise. Renomado psicanalista. Nessa época, Freud já era um psicanalista de renome, com teorias sobre o inconsciente, a repressão e a sexualidade, amplamente discutidas e debatidas. As conferências introdutórias representaram uma oportunidade para ele consolidar e apresentar suas ideias a um público mais amplo, público diverso, diferente de seus círculos acadêmicos e clínicos habituais. As conferências introdutórias alcançaram um público mais diversificado, incluindo não apenas especialistas, mas também leigos interessados em compreender as teorias freudianas, sistematização e popularização. As conferências foram um esforço de Freud para sistematizar e popularizar suas teorias, tornando-as acessíveis a um público mais amplo, além dos círculos restritos da psicanálise. Então, olhe para vocês analisar o pensamento visionário do Freud naquele momento. Em 1900 e pouco. Então, ele não queria a psicanálise, por isso que a psicanálise para você ser um psicanalista, né? E o Freud sempre brigou com as grandes academias que a psicanálise
não era para ser estudada nas universidades. Você não tinha que ter um diploma de psicanalista. Um psicanalista, para ele se formar, ele tem que passar pelos 3 tripés básicos, que vocês sabem, né? Qual que é, gente? Janaína, seu áudio está desligado. Estudo da teoria, análise pessoal, supervisão. Isso, o resto da vida. Então, quando vários psicanalistas que vocês já perceberam aí estão nesse movimento de briga, de que hoje a psicanálise é estudada, você faz um curso de EAD, por exemplo, né? Numa faculdade, por exemplo, em 2 anos você é psicanalista, isso não existe. O próprio criador da psicanálise, justamente, ele tirou a psicanálise porque ele era médico neurologista, gente. Tem uma obra que eu tenho ela aqui, que os primeiros conferencistas não eram todos médicos. Tinha alguns médicos e tinha alguns analistas autodidatas que começaram a estudar psicanálise e começaram a se desenvolver. Então, a psicanálise ela não é engessada nesse processo. Mas esses 3 processos, e só quando você está numa análise pessoal e quando você está numa supervisão, é que essa teoria vai fazer realmente sentido. Porque nós somos frutos da nossa análise pessoal. Não existe analista se não tiver uma análise pessoal. Porque a análise, a gente tem que viver ela na carne mesmo, como eu sempre falei para vocês, em todos os nossos encontros. Então, vamos continuar aqui. Vida pessoal e profissional de Freud. Desafios pessoais. Aos 60 anos, Freud enfrentava diversos desafios pessoais, incluindo problemas de saúde, como a dependência de cigarro, que mais tarde resultaria em câncer bucal. Apesar dessas dificuldades, ele manteve uma rotina de trabalho intensa, dedicação profissional. Mesmo com os obstáculos, Freud se manteve dedicado ao ensino, à escrita e à prática clínica, continuando a produzir obras fundamentais que consolidariam sua influência na psicanálise. Desafios e persistência. O contexto pessoal e profissional de Freud, durante esse período, foi marcado por desafios, mas sua persistência e determinação em desenvolver e disseminar suas teorias psicanalíticas foram fundamentais para o avanço da disciplina. Então, dá para a gente perceber, porque o Freud ele fez várias, quem já estudou a biografia dele, sabe que ele tinha um câncer na boca e ele fez diversas cirurgias, né? E ele morreu, resultado do vício do tabaco, ele não conseguia parar de fumar. Então, mesmo com todos esses desafios, né, ele ainda continuou. Então, vamos lá, vamos continuar. Obras fundamentais. Freud já havia publicado trabalhos seminais como A Interpretação dos Sonhos, em 1900, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, e Totem e Tabu, em 1913, que estabeleceram suas teorias sobre o inconsciente, a repressão e a sexualidade. Esforço de sistematização. As conferências introdutórias representaram um esforço de Freud para sistematizar e popularizar suas teorias, tornando-as acessíveis a um público mais amplo, além dos círculos acadêmicos e clínicos. Então, o objetivo dessas conferências era o quê? Era disseminar o conhecimento da psicanálise, né? Então, como essas conferências eram divulgadas, né, e eram feitas para o grande público, não tinha uma restrição apenas, você é médico, você é fulano de tal, não.
Ele abriu as portas, né, para a popularização da psicanálise ali naquele momento, que no início, já que vocês saibam, sofreu, e mesmo durante todo esse período, gente, o Freud sofreu muita retaliação. Não foi algo tão simples e algo tão bonito assim, não. Então, assim, ele sofreu muita retaliação mesmo. E por isso que, às vezes, muitas parcerias que ele teve, a parceria dele com Jung, a parceria dele com Sandor Firenze, que é um autor que a gente, o ano passado, estudou ele muito, e é um autor que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque principalmente para casos profundos de trauma, também, né? Ele é um autor que nos auxilia a entender as problemáticas desses casos. Então, assim, muitas parcerias ali no caso, no pensamento de Freud naquele momento, foi rompida, por quê? Para ele não ser afetado por outros tipos de pensamento. Se a gente for analisar hoje, né, a psicanálise não teria, né, esse respaldo, entre aspas, se não fosse o seu comportamento, infelizmente, né? Então, assim, ele não teria conseguido fundamentar o seu conhecimento. Lógico que, quando se cria uma ciência, independente do que é feita essa ciência, porque a psicanálise é uma ciência comprovada. Quantos mil artigos, se você colocar hoje no Google Acadêmico, colocar psicanálise, quantos artigos são desenvolvidos na atualidade sobre a psicanálise, independente dos autores? Então, é uma teoria consolidada, é uma ciência, sim. Então, uma ciência, para ela se estabelecer, de fato, né, ela precisa de provas, né, que a gente pode dizer, de provas vivenciais e empíricas e escritas. E é o que a gente tem aí. Então, desde o início lá, do primeiro livro lá, desde 1900, todo esse contexto histórico da psicanálise é vivido. E todos, independente, né? Freud e Jung, todos se iniciaram com Freud. A base da psicanálise é Freud. Então, se a gente quer entender a psicanálise, mesmo com outros pensamentos, a gente precisa entender Freud. Freud é a base. E dele a gente vai concordar, discordar, refletir. Por isso que eu gosto de trabalhar com a psicanálise transmatricial. Por quê? A psicanálise transmatricial, ela nos ajuda a quê? Ela nos ajuda a entender com um pouco mais de profundidade todos os autores. Então, dentro da psicanálise transmatricial, a gente pode estudar, igual a gente vai fazer aqui, a gente está estudando Freud, mas a gente vai estudar também o Winnicott. A gente vai estudar o Winnicott, mas depois a gente pode estudar Bion também, porque tem uma teoria lá do Bion, e essa teoria do Bion, ela traz esse não o mesmo pensamento, mas uma reflexão sobre. A gente vai estudar o Winnicott, mas a gente também vai estudar a Firenze, por exemplo, igual a gente fez o ano passado. Então, é muito importante a gente conversar com essas teorias, porque para a nossa construção, tanto como analista e também como pessoa. Pode continuar aí. Reconhecimento e controvérsia. Influência significativa. Freud era uma figura altamente influente no campo da psicanálise, com suas teorias sobre o inconsciente, a repressão e a sexualidade, sendo amplamente discutidas e debatidas. Ideias controversas. Suas ideias sobre a sexualidade infantil, o complexo de Édipo e a estrutura do inconsciente enfrentavam resistência e críticas, gerando controvérsia em torno de sua obra. Círculo de seguidores. Apesar das críticas, Freud contava com um círculo crescente de discípulos e seguidores que ajudaram a difundir
expandir e desenvolver a psicanálise. Então, muita coisa boa ali estava acontecendo. Redes de colaboração, correspondência. Freud estava em constante contato com outros pensadores e psicanalistas, como Carl Jung, com quem já havia se afastado em 1913. Essa correspondência ajudava a refinar e expandir suas ideias. Sociedades psicanalíticas. Freud era membro ativo de sociedades psicanalíticas que discutiam e promoviam o desenvolvimento da psicanálise, fortalecendo sua rede de colaboração. Intercâmbio de ideias. O contato com outros profissionais e a participação em sociedades psicanalíticas permitiam a Freud refinar e expandir suas teorias em um constante intercâmbio de ideias. As conferências introdutórias. Publicação. As conferências introdutórias foram realizadas na Universidade de Viena e, posteriormente, publicadas em 2 volumes. Disseminação. Esses textos foram fundamentais para a disseminação da psicanálise, pois tornaram as ideias de Freud acessíveis a um público mais amplo. Impacto. As conferências introdutórias tiveram um impacto significativo, levando as teorias freudianas para além dos círculos acadêmicos e clínicos. Então, olha para vocês verem. A partir desse texto que a gente vai começar a estudar essa próxima semana, vocês perceberam o quanto de coisa estava acontecendo ali naquele momento? Tanto na vida pessoal de Freud, quanto nos círculos acadêmicos, quanto na questão do que estava acontecendo com a sociedade. Para quê? É preciso compreender todos esses impactos, é preciso entender o que está acontecendo, para quê? Para eu entender o texto. Para quando eu, por exemplo, entender lá o texto, falar assim, mas o que está, por que, por exemplo, que esse trauma ele é constituído nesse inconsciente? Que tipo de trauma que estava acontecendo ali naquela sociedade? O que estava? Beleza, estava acontecendo uma guerra. E que uma guerra causa? Como que estava, como que era a vida das mulheres naquela época, como a gente já falou várias vezes? Como que era a vida delas naquela época? Né? O que aconteciam com elas naquele momento? Então, assim, é muito importante a gente entender toda essa dinâmica, né? Para que a gente possa compreender cada vez mais o texto que a gente está lendo. Então, tá de boa aí, meninos? Vocês ficam só de olho aí para mim, se caso a Mirivone, que eu acho que deu algum problema lá na internet dela, se ela for entrar. Então, agora nós vamos para um outro autor, que é um autor que eu gosto muito, né? Que é o Winnicott, né? Um autor, a gente vai falar, para quem não conhece, o Winnicott, e o livro que a gente vai começar a estudar, porque no ano passado, né, a gente estudou bastante, tanto Firenze quanto Winnicott. Então, a gente vai passar para a leitura desse livro aqui, O Processo de Maturação. Eu já mandei no grupo esse livro já, e mandei especificadamente o texto. Eu acho mais dinâmico, porque o texto é o primeiro capítulo, é o primeiro texto que a gente vai estudar. E a gente vai fazer a mesma coisa que eu falei, nós vamos
começar a entender o que estava acontecendo. Por quê? O Winnicott, gente, como ele foi um médico, né? Então, assim, o Winnicott, ele participou de 3 guerras. Ele participou de uma primeira guerra que estava acontecendo na região que ele morava ali, perto da Inglaterra. Depois, ele participou da Primeira Guerra Mundial e depois ele participou da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tratou tanto crianças quanto pessoas adultas, né, durante todo esse período de caos, né? Então, muitas pessoas acreditam que a psicanálise winnicottiana, que é assim que eles utilizam o termo, é uma psicanálise só da criança, e não é, gente. A psicanálise winnicottiana, o grande objetivo dela é o quê? É estudar todo o processo de maturação e estruturação psíquica de um sujeito. É aquilo que Freud não estudou, que não dava para concluir, né? Então, o Winnicott, ele foi supervisionado pela Melanie Klein, né? Por Sandor Firenze também, né? Ele teve como analista tanto Melanie Klein quanto Sandor Firenze, só que ele não se apegava à letra, igual a maioria. Porque, na verdade, o Winnicott, todos esses livros aqui, principalmente da editora Ubu, esses livros não foi o Winnicott que escreveu, que ele pegou o livro e escreveu. Não. Os seus admiradores pegaram os livros e começaram a construir esses seminários, entendeu? Então, ele escrevia, né, de uma forma tranquila, e ele construiu uma outra teoria dentro da psicanálise. Assim como Melanie Klein fez, né, porque a grande pioneira, uma das grandes pioneiras a estudar a criança, primeiro foi a Anna, filha do Freud, depois foi a Melanie Klein, né, que também se desvinculou, também, não que ela desvinculou de Freud, né? É porque tinha muita briga de ego lá, né, gente? Ah, eu tô certo, tô errado. E não pensava que, tipo, olha, eu tenho a teoria que é a base, que é o Freud, mas eu posso pegar essa teoria base, que é o Freud, e eu posso construir outras coisas com ela, que é o que acontece hoje. Então, aí ficava naquela disputa. Ah, eu sou psicanalista, portanto que a psicanálise tem 7 escolas. 7 escolas de psicanálise. Que aí as pessoas se dividiram lá, mas faz parte do processo. Então, o Winnicott, a gente pode dizer que ele não é um analista de criança. A teoria dele não se trata de uma psicanálise apenas infantil, mas o como que esse ambiente, igual nesse livro aqui, Processo de Amadurecimento e Ambiente Facilitador, o quanto que esse ambiente facilitador e o quanto que esse ambiente que a gente possa, essa estrutura desse ambiente, né, que esse sujeito é constituído desde os primórdios, desde a mãe, desde quando esse bebê nasce. Hoje a gente pode, através desse livro aqui, aprofundar até um pouco mais esse livro aqui, ó. Porque o amor é importante. Esse livro aqui traz conceitos na atualidade que desde a formação do feto, ele não é um livro psicanalítico, mas é um livro muito importante para quem quiser aprofundar um pouco. Esse livro, ele trata o quê? Ele trata e ele fala que desde o processo do feto, essa estrutura psíquica, ela sofre influência. E essas influências pode vir a trazer diversas problemáticas psíquicas. Muitas. E o Winnicott, em 1960 e poucos, ele já falava sobre isso. Ele falava desse ambiente. Então, é muito interessante. Você quer ler, Jana?
Leia. A importân- a importância do ambiente facilitador no desenvolvimento infantil, as contribuições de Donald Winnicott. Win, ó, Pode falar. Donald Winnicott, eminente pediatra e psicanalista britânico, dedicou sua carreira à compreensão do desenvolvimento emocional da criança e à importância do ambiente familiar no processo de maturação. Suas teorias revolucionárias sobre o papel da mãe suficientemente boa e do espaço potencial se tornaram pilares fundamentais da psicologia. Pode descer? Posso. Deixa eu Tá bom. só, esse ambiente, dentro dessa estrutura aqui, deixa eu só falar para vocês que tem uma coisa aqui, isso aqui eu tenho que achar no Google, porque eu sou péssima para gravar data, meninas. Vocês anotar, eu gosto sempre de ressaltar. Então, o Winnicott, ele nasceu dia 7 de abril de 1896 e ele faleceu no dia 25 de janeiro de 1971, tá? Vocês anotem aí, tá? Que não foi na, na explicação. Então, esse termo, essa mãe suficientemente boa, nos nossos últimos encontros passados, a gente falou sobre essa mãe suficientemente boa. O que que se trata dessa mãe suficientemente boa? Essa mãe suficientemente boa é aquela mãe que está ali, que dá, que a gente chama de holding, que dá todo aquele aparato para a criança, desde o nascimento, de afeto, de carinho e até de falta, né? E até de não estar presente ali 24 horas, né? Então, é essa mãe suficientemente boa, porque através dessa mãe suficientemente boa, o sujeito ele tem uma constituição psíquica melhor. E essa mãe suficientemente boa, aprofundando mais em relação à temática, não só na visão do Winnicott, essa mãe suficientemente boa, ela se inicia a partir do início da gestação. Por quê? Hoje, como eu já disse várias vezes, hoje já se tem comprovações científicas de que esse contato da mãe com o feto que está se desenvolvendo, com diálogos, com contações de histórias, até com musicoterapia. Isso auxilia para quê? Para que o sujeito, quando nasce, ele já nasce sabendo que ele está num ambiente seguro, que ele está num ambiente, num ambiente acolhedor, que ele está num ambiente onde ele vai ser amado, onde ele vai ser ouvido. Eu não sei se vocês já viram em muitos vídeos aí da internet, por exemplo, de pais e mães que cantavam com as crianças ou que conversavam com elas lá dentro da barriga, e quando o pai, na hora que a criança nasce, e o pai começa a conversar com a criança fica calada. Ela para de chorar na hora. Por quê? Porque houve essa relação. Então, essa integração desse psiquismo, desse sujeito, não é que a pessoa não vai ter falhas, não é que a pessoa não vai se submeter a diversos processos aí, né, de sofrimento. Não é sobre isso. Mas a primeira infância é o que constitui sujeitos saudáveis, e vocês sabem disso, né? Então, assim, a Rosana, no caso, que é mãe, ela percebe, pode perceber isso, o quanto que é diferente uma mãe quando ela está ausente e uma mãe quando ela está presente. Literalmente presente ali. Então, há uma mudança muito grande. E a Janaína, com a experiência dela no consultório, ela começa a perceber também todo esse processo aí de falta, né, que a gente pode pensar aí. Então, vamos lá. Pode mandar ver, Jane. Biografia e contexto histórico de Winnicott.
1896, seu nascimento. Donald Winnicott nasce em Pilsen, é assim? Fala? Isso Na mesmo. Inglaterra. Na Inglaterra. Ele se torna pediatra e, posteriormente, é introduzido à psicanálise por Melanie Klein. Em 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial. Durante o período da guerra, Winnicott se dedica ao atendimento de crianças em hospitais e clínicas, desenvolvendo uma compreensão sobre o impacto do ambiente do desenvolvimento infantil. Em 1950, popularização da psicanálise. Nos anos de 1950, a psicanálise ganha maior aceitação e reconhecimento, criando um contexto propício para as ideias inovadoras de Winnicott sobre o papel da família e do ambiente no desenvolvimento saudável da criança. Conceitos chaves na teoria do Winnicott. Deixa eu só fazer uma observação. Gente, a criança, até o início do iluminismo, foi no início, iluminismo não, até o Renascimento. A criança, ela era tratada como adulto. A criança, ela não era tratada como criança. Foi só a partir depois do Renascimento que a criança começou a ter esse olhar. Por quê? A criança, ela estava nos mesmos ambientes que o adulto. Você pode perceber que elas usavam roupas de adulto. Então, não se estudavam e não se davam importância à criança. E foi após ao processo, né, de 1800, depois do Renascimento, depois do início da era científica, depois do Iluminismo, que começou-se a estudar e a entender que as crianças precisavam ser separadas. Que crianças, por exemplo, não tinha que estar no mesmo ambiente que os adultos, ouvir os assuntos dos adultos. Né? A gente pode perceber que isso é tão sério que as nossas bisavós, se a gente for parar para pensar, em 1900 até 1900 e alguma coisa, no início do século de 1900, você pode perceber que principalmente quem morava nas roças, né, morava nas comunidades da roça, a gente tinha nossas avós, bisavós, que casavam com 13 anos. 13 anos. Então, assim, a infância, ela começou a ter esse olhar a partir agora da modernidade, a partir do século 20 e 21 mesmo, que a criança começou a ter voz, que a gente começou a se aprofundar de verdade nesse processo, tanto do ambiente e quanto esse olhar mais profundo em relação à educação da criança, a essa mudança de comportamento, né? Mas ainda mesmo assim, se a gente for fazer uma análise aqui, principalmente no Brasil, né? Era crianças de 12, 13 anos já estavam grávidas, já era programada para os casamentos arranjados. Então, assim, lá na Europa que isso era mais disseminado. Mas aqui no Brasil ainda demorou muito tempo, se a gente for parar para pensar, né? A gente ouve das nossas bisavós aí, por exemplo, que tinha 13, 14 anos, ela já estava com 2, 3 filhos, ainda cuidando de uma casa. Então, isso ainda é muito recente. Pode mandar ver, Jana. Conceitos chaves na teoria do Winnicott. Ambiente facilitador. Winnicott enfatizava a importância de um ambiente acolhedor e seguro para o desenvolvimento emocional da criança, cunhando o termo ambiente facilitador. Esse ambiente é crucial para que a criança possa explorar e se desenvolver de maneira saudável. O objeto transicional. Winnicott introduziu o conceito de objeto transicional, que são objetos, como brinquedo ou cobertores, que ajudam a criança a lidar com a separação da figura materna, facilitando a transição entre o eu e o não eu.
Tá, deixa eu só dar um adendo aqui. Essa fase, ela acontece mais ou menos quando a criança tem 3, 4, 5 meses, que é a época da naninha, né? Então, assim, tem a fraldinha ou tem a naninha, né? Então, ela troca porque quando a criança nasce, né, até os 3, 4 meses, ela não consegue se ter um próprio eu. Então, aquele eu dela tá completamente fixado naquela mãe. Ela acha que ela é aquela mãe, né? Que ela é a extensão daquela mãe. E aí, a partir dos 4, 5 meses, essas rupturas elas já vão se iniciando aí nesse processo, né? Ela já vai modificando a criança pelo seu processo de desenvolvimento, ela já vai trocando e ela já vai começando a se perceber, né? A não se perceber nesse estado de consciência que nós temos, né, gente? Mas numa extensão um pouco menor, bem menor. Mãe suficientemente boa. Sua teoria da mãe suficientemente boa enfatiza a importância de uma figura materna que atenta às necessidades básicas da criança de maneira adequada, oferecendo segurança e permitindo o desenvolvimento saudável do indivíduo. Que é o que a gente falou ali mais para antes. Isso aqui a gente vai, eu fiz um breve resumo do que a gente vai estudar no texto, né? Que é esse texto de 1958, do Winnicott, que chama Psicanálise e o Sentimento de Culpa. Já está lá no grupo. No livro aqui da UBU, fala que foi escrito em 1956. Nesse texto aí, está falando que foi escrito em 1958. Então, vocês não importam com isso não, tá? Pode mandar ver. O papel da culpa no desenvolvimento infantil. Origem da culpa. Winnicott acreditava que o sentimento de culpa surge quando há uma falha no ambiente facilitador, levando a criança a internalizar experiências negativas e sentimentos de inadequação. Culpa e relacionamentos. A culpa pode refletir a ansiedade relacionada à perda de amor ou o medo de desapontar figuras parentais significativas, afetando o desenvolvimento emocional da criança. Impacto da culpa. O excesso de culpa pode levar às dificuldades psicológicas, como baixa autoestima, dificuldade em se relacionar e problemas de integração do self. Tá. Eu vou citar um exemplo para vocês, que eu vivi essa semana no consultório. Uma criança, né? E essa criança de 11 anos, né, viveu num ambiente extremamente violento, né? A mãe era extremamente agressiva, no máximo, sim, né? A agressão de todos, ela fazia guerra de silêncio com eles, ela, todos os tipos de atrocidades, assim, tanto psicológicas, as crianças começavam a chorar, ela pegava o chinelo, enfiava o chinelo dentro da boca delas. Então, assim, ela criou um ambiente completamente difícil para essas crianças, né? Graças a Deus, essas crianças não moram mais com a mãe, né? Mas, assim, a criança, ela chegou a me relatar essa semana e ela me disse assim: Tia Carol, quando a minha mãe me batia, o único sentimento que eu sentia era culpa, de que tudo que eu faço é errado. E é o que eu continuo sentindo aqui ainda. Então, olha o quanto que esse processo desse ambiente, ele pode ser um ambiente facilitador ou um ambiente extremamente desfavorável a um desenvolvimento psicológico de um ser humano. Olha o quanto que isso é sério.
Então, essa criança de 11 anos, né? Quanto tempo, o pavor dela, da vida dela, é um dia imaginar que ela poderia voltar a morar com a mãe. Então, assim, são. E se esse sujeito, por exemplo, não tem a oportunidade de tratar isso na infância, como que é esse indivíduo em sociedade? Uma pessoa pacífica? Pacífica, insegura, Então, e sabe o baixa que que... autoestima. E olha o que que essa criança me falou. Que a violência não começou pela mãe. A mãe, ela é fruto da violência. Sabe o que que a avó deles faziam com eles? Sabe o que que a avó deles fazia com a mãe delas? Com a mãe deles? Também gerada só na violência, só na porrada. Quando eles choravam, quando alguma coisa acontecia, ela pegava a colher, esquentava e queimava a língua deles. Então, olha, para a gente perceber, não diminuir na ação dessa mãe. Mas olha da onde que vem a raiz do problema. Igual muitas pessoas, me desculpem, gente, mas a gente quer sem noção, né? Igual as pessoas falam assim, eu apanhei e sobrevivi. Essas crianças de hoje é muito cheia de mimimi. Tem que apanhar na cara. E aí? Essas crianças não estão desse jeito porque elas são muito frescas. Eu estou sobrevivendo aqui, sobrevivendo como? Será? Então, você apanhou, mas o trauma está aí. Por mais que você não queira ver, aí você desconta na cerveja, você desconta no cigarro, você desconta em noites extremamente promíscuas, você desconta no seu filho. Você vai achar outras formas de repetir aquilo ali. Porque aquilo que acontece na infância se leva para o resto da vida. Não tem como. São as marcas que ficam para o resto da vida, na vida de uma pessoa. Então, vamos lá. Espaço potencial e a criatividade. Espaço potencial. O Winnicott introduziu a ideia do espaço potencial, um espaço intermediário entre a realidade interna e a externa da criança, onde ela pode explorar, brincar, desenvolver sua criatividade de forma saudável. Importância do brincar. O brincar nesse espaço potencial é fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, permitindo a integração de suas experiências e construção de um senso de self. Criatividade e saúde mental. Winnicott acreditava que a capacidade de usar criativamente o espaço potencial é um indicador de saúde mental, pois reflete a habilidade da criança de se relacionar com o mundo de maneira flexível e significativa. Legado de Winnicott e impacto na psicologia infantil. A influência na psicanálise. Pode descer um pouquinho, Carol? Uhum. Obrigada. Influência na psicanálise. As teorias de Winnicott sobre o desenvolvimento emocional da criança se tornaram influentes na psicanálise, expandindo a compreensão das primeiras experiências e sua relação com a saúde mental. A importância do ambiente. Seu enfoque na importância do ambiente facilitador e da mãe suficientemente boa teve um impacto significativo
na forma como a psicologia infantil aborda o cuidado e a educação das crianças. Valorização do brincar. A ênfase de Winnicott no brincar e na criatividade, como aspectos essenciais do desenvolvimento saudável, influenciou profundamente a prática da psicologia, psicoterapia infantil. Obra de Winnicott, o processo de amadurecimento e o ambiente facilitador. Sua publicação foi em 1965. Essa obra reúne ensaios e palestras de Winnicott sobre como as experiências precoces e o ambiente influenciam o desenvolvimento emocional das crianças. Processo de amadurecimento. Winnicott explora o processo de amadurecimento da criança, enfatizando a importância de um ambiente seguro e acolhedor para o desenvolvimento de um senso de self integrado. O ambiente facilitador. O livro destaca o conceito de ambiente facilitador, mostrando como a qualidade do ambiente é crucial para que a criança possa desenvolver de maneira saudável. Influência na psicologia. Essa obra se tornou um marco na psicologia infantil, consolidando as ideias inovadoras de Winnicott sobre desenvolvimento emocional e o papel do ambiente. Legado e relevância contemporânea de Winnicott. Contribuições fundamentais. Teoria do desenvolvimento emocional, conceito de mãe suficientemente boa, introdução do espaço potencial, impacto na psicologia infantil, influência na psicanálise e terapia infantil, valorização do brincar e da criatividade, importância do ambiente no desenvolvimento, relevâncias contemporâneas, teoria do apego e as relações primárias, prática da parentalidade e a educação infantil, compreensão do desenvolvimento socioemocional. O legado de Donald Winnicott continua a ter uma profunda influência na psicologia infantil contemporânea. Suas ideias sobre o papel do ambiente e da relação mãe e filho no desenvolvimento emocional da criança permanecem fundamentais para a compreensão do bem-estar psicológico, da saúde mental desde a primeira infância. Então, meninas, essa aqui foi uma introdução básica para que vocês possam estar, para que quem tem um acesso em primeira vez ao autor possa, pelo menos, compreender um pouquinho do que a gente está tratando, do que esse livro trata, né? E a importância desse autor e o que ele trouxe de bom aí e de atual, né, para a nossa construção aí como analistas. Então, esse primeiro momento é apenas um contexto, né, dos livros, né? Na semana que vem, eu vou olhar direitinho, a gente vai começar a estudar os textos que eu encaminhei. Eu ainda não, eu vou pensar essa semana como que eu vou trabalhar esse texto, e aí eu mando para vocês no grupo, né, explicando para vocês até de que página a que página a gente vai ler para a gente ir aprofundando em cada parte do texto, para que a gente possa expandir o nosso conhecimento em relação às conferências, né, de Freud, e sobre a internalização desse sentimento de culpa na visão do Winnicott, que é diferente do olhar do Freud, né? Mas que as duas teorias, elas nos auxiliam no nosso desenvolvimento aí dentro da nossa clínica. Eu espero que vocês tenham compreendido algumas coisas, aquilo que eu não consegui transmitir para vocês, vocês podem anotar, vocês podem me mandar, não tem problema. E a gente se encontra semana que vem. Mas
Foi bem claro? O que que vocês acharam, meninas? Foi ótimo, eu amei. Que bom. Foi bom, foi bastante dinâmico, rápido, sucinto, cirúrgico. Foi Sim. bom. Então, assim, eu acho que é esse o objetivo. Para quê? Para que vocês possam, eu passo o básico aí para que vocês possam ir aprimorando, sabe? Para que vocês possam ir buscando mais. Então, eu mastigo o básico para que vocês possam pegar desse básico e aprofundar aí, para que vocês possam atuar melhor aí na clínica de vocês. Janaína, se você quiser tirar a foto nossa, básica, deixa eu Tiro. tirar. Só sobe um pouquinho aí para aparecer o Winnicott, Pode deixar. a fotinha dele. Peraí. Vou parar a gravação aqui. Ai, saiu da página do Winnicott, peraí. Tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ótimo. Perfeito. Pronto, deu? Sim. Vou mandar lá no grupo, vamos ver se ficou boa. PVC, supervisão. Ótimo, tá ótimo. Perfeito. Então, meninas, até semana que vem. Até semana que vem, Carol. Se Até cuidem. semana que vem. Fique com Deus, viu? Pode deixar. Beijo, Amém. Deus tchau. também. Beijo.